Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Na devocional bíblica de hoje, o tema é Surpresa em Família. E o meu objetivo é testemunhar que apesar de nossas famílias serem imperfeitas, Deus pode nos abençoar se confiarmos nele. Lerei Gênesis capítulo 21, verso 6 e verso 7, que dizem assim: E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Famílias são uma bênção de Deus, mas isso não significa que seus membros sejam isentos de conflitos pessoais. Eles podem possuir características que incomodam, mas também virtudes admiráveis. Boa parte das nossas chateações, iras e frustrações que vivemos dentro de casa está relacionada com uma falsa expectativa que depositamos sobre os outros, esperando que sejam exatamente como desejamos que sejam. E expectativas positivamente exageradas ou pessimistas, tanto sobre nós como sobre eles, nos fazem sofrer com ansiedades que podem e devem ser evitadas. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram parte de famílias imperfeitas. Encontramos um dos exemplos na história de Abraão e Sara. Abraão foi escolhido por Deus para ser uma referência de fé entre todos os eventos descritos no Antigo Testamento. Ele vivia numa cidade chamada Ur e estava localizada ao sul da grande cidade da Babilônia, na Baixa Mesopotâmia. Seus moradores eram intensamente idólatras e imorais. Contudo, Abraão foi religiosamente e moralmente superior a todos eles porque temia ao Senhor. Ali ele conheceu a sua mulher, Sara. Ambos formaram um casal perfeito, exceto pelo fato de, pelo menos em 2 ocasiões, Abraão ter apresentado Sara como sua irmã, não como sua esposa, conforme está descrito em Gênesis capítulo 20. Eles formaram um casal perfeito, mas passaram por muitos anos de aflições, porque Sara era estéril e não poderiam gerar filhos. Contudo, segundo a promessa de Deus e por uma ação miraculosa, Sara gerou um filho e eles deram o nome de Isaque, que significa riso. Isso aconteceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Imaginemos isso por um instante. Um casal idoso com um filho recém-nascido nos braços. Não foi em vão que Sara disse: Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Não por ironia, mas por uma alegria distinta de qualquer outra. Afinal de contas, uma estéril ser mãe de filho não poderia ser diferente. E toda essa história nos ensina pelo menos 3 coisas. Primeiro, todos nós somos imperfeitos e só podemos constituir famílias imperfeitas. Mas isso não significa dizer que não podemos desfrutar de bênçãos e alegrias da parte de Deus com a nossa família. Em segundo lugar, pela fé, ou seja, pela confiança na palavra de Deus, perseverando nas suas instruções, com certeza seremos abençoados mais cedo ou mais tarde, porque o que Deus promete sempre cumpre. No caso de Abraão e Sara, tudo foi dado no tempo determinado por Deus, não no tempo esperado por eles. Deus sempre age na hora certa, apesar dos nossos anseios. Então não nos desanimemos de lutar pelo nosso cônjuge e filhos, para que mesmo sendo imperfeitos, nossa família tenha motivos permanentes de alegria. Em terceiro lugar, Deus tem poder para reverter aquilo que muitas vezes é impossível de ser mudado por nós mesmos, como o nascimento de Isaque, que concluiu a história de esterilidade de Sara. Sabemos que apesar de esforços genuínos e perseverantes, todos dirigidos a favor da restauração da nossa família, ainda assim podemos nos encontrar muitas vezes pensando em desistir, por não vermos outro caminho a seguir. Este pode ser o seu contexto familiar, cujos membros, nas suas imperfeições no pecado, tornam um ambiente insuportável. Eu não quero aqui gerar expectativas enganosas ou superficiais, mas quero te animar a não deixar de buscar a Deus em oração. Porque assim como foi para Abraão e Sara terem um filho na condição em que se encontravam e que parecia impossível, pela esterilidade e pelos anos avançados, Deus pode surpreender as nossas mais pessimistas expectativas, porque Ele é o Senhor e a história ainda não terminou. Quando Sara ouviu a promessa de que teria um filho, ela riu de ironia, porque pensava que não passava de uma piada aquilo. Mas quando tomou seu filho nos braços, riu por sincera alegria e verdade. Sabe por quê? Porque Deus pode abençoar famílias imperfeitas
e de um modo surpreendente. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra e pela revelação que ela nos dá de que o Senhor tem o tempo determinado para todas as coisas e que a história da nossa vida está debaixo do Seu governo. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa vida, dando-nos sabedoria e também quebrantando os nossos corações, para confiarmos no Senhor, fazermos aquilo que é certo e nunca desistirmos de lutar pelo bem da nossa família. Guarda a nossa vida nesses dias que são maus e conduza-nos pelo caminho da Tua palavra. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.